agora Teu Espírito que tem poder de fazer em nós coisas maravilhosas e sobrenaturais, em nosso coração e em nosso interior. Então nós clamamos, vem com Teu grande poder, ó Deus, Teu grande poder revelador, e revela a nós a Tua palavra, o Teu querer, o coração do Pai, o coração de Jesus. Revela a nós agora as verdades profundas, ó Deus, do Teu reino, as verdades profundas da Tua palavra, ó Deus, que é impossível nós entendermos e conhecermos sem uma revelação sobrenatural do Teu Espírito aos nossos corações. Então, nós aqui agora abrimos, ó Deus, a nossa mente, o nosso coração, para entender, ó Deus, a Tua palavra, o Teu querer, os Teus mistérios, ó Deus, que são reservados para aqueles que o temem, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém? Amém. Nós começamos a falar sobre Jesus, sobre o Cristo. E eu vou continuar a palavra que nós falamos a semana passada, é bem assim uma continuação mesmo. E o que nós desejamos, amados, é que a igreja, que nós tenhamos cada vez mais um entendimento mais profundo, mais claro em nossa mente, em nosso coração, do grande propósito de Deus. Nós não nos reunimos aqui porque, simplesmente porque, que povo lindo, povo bonito, né? Que povo legal. Vamos fazer ali uma sociedade, um clube, e vamos nos reunir para cantar juntos e comentarmos um pouco da Bíblia. Nós estamos aqui, queridos, porque o Todo-Poderoso nos escolheu antes da fundação do mundo para estarmos reunidos, conhecermos a Sua palavra, conhecermos Deus em Cristo Jesus e fazermos parte de algo grande e eterno. Não é às vezes tão simples, tão básico e tão sem importância como muitas vezes nós pensamos em nosso coração, que nós vivemos a vida. Tem coisas grandes e poderosas. O Senhor está escrevendo a Sua grande história com a humanidade. E eu e você fazemos parte dessa grande história. Nós somos personagens dessa grande história. Cada um de nós. Um diferente do outro, né? Tanto fisicamente como o interior, o temperamento. Nós somos muito diferentes uns dos outros e únicos. E cada um de nós somos um personagem dessa grande e maravilhosa história que Deus está contando. E está contando em Cristo Jesus. Então nós precisamos muito conhecer a Cristo e conhecer esse plano eterno de Deus revelado em Cristo. E é um pouco disso que nós queremos falar hoje. São assuntos, queridos, quando nós vamos falar de Jesus, de Cristo, do plano de Deus, são assuntos intermináveis. Então nós damos uma condensada e vamos falando, né? E com o tempo a gente vai cada vez mais falando das minúcias, né? Dos detalhes. Mas Cristo, queridos, é a revelação do plano eterno de Deus. Nós falamos que Cristo é a revelação de Deus. Você quer conhecer quem é Deus? Como Deus pensa? Como é o coração de Deus? Então você vai lá para os evangelhos e lê toda a história de Jesus, o que Jesus fez, o que Jesus falou, como Ele agia com as pessoas. Ele reflete de uma forma exata quem Deus é, como nós falamos na semana passada. Porque é impossível nós conhecermos um Deus que vai muito, muito além da nossa mente, do nosso entendimento e da nossa humanidade. É impossível nós conhecermos. Então Jesus, o Filho, se fez homem, veio aqui em carne, habitou entre nós, participou daquilo que nós participamos, da nossa comida, da nossa cultura, de tudo que nós vivemos, o Cristo, Jesus viveu, para que Ele pudesse de alguma forma mostrar para nós, de uma forma que nós conseguíssemos entender um pouquinho de quem Deus é. Então nós olhamos para Cristo, nós vemos uma imagem, a imagem exata, mas não Deus completo, nós não conseguimos enxergar, porque Deus é muito, muito além. Mas nós olhamos para Cristo e nós podemos ter um entendimento exato de quem Deus é, não na sua profundidade, mas na sua verdade. E cada vez que nós olhamos para Ele, nós conhecemos um pouquinho mais de Deus. Então, quer conhecer Deus? Olha para Cristo, estuda Jesus, vê o que Jesus tem falado e se aprofunda em caminhar e andar com Ele.
Ora, o Cristo, ele não veio só revelar para nós quem é Deus. Ele não só veio refletir a glória de Deus, mostrar para nós o coração de Deus, o que Deus pensa, o que está no coração dele, seus sentimentos, né? Aquilo que Deus é, em sua grandeza, glória e amor. Ele veio também revelar o grande plano de Deus. Porque Deus tem um plano, queridos. Como eu disse, é uma história que está sendo contada. Qual o final da história? Nós estamos no meio de uma história, da qual nós estamos inseridos nela e fazemos parte dela. Qual é o final dessa história? Essa é a questão. O que acontece em toda essa história? Porque quanto mais nós estamos cientes do que se trata a história, mais facilmente nós vamos desempenhar o nosso papel nessa história. De uma forma mais precisa, nós vamos viver o nosso papel de uma forma mais agradável àquele que está contando a história. Você entende? Então você precisa conhecer a revelação de Deus em Cristo Jesus nesse grande plano. Certo? Amém? Então eu quero ler primeiro, vou ler 3 passagens. Primeiro Colossenses 1, do 26 ao 27. O mistério revelado. São 3 pontos. O mistério esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Esse Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um, em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. O apóstolo Paulo, então, falando. Esse mistério de Cristo, queridos, esteve escondido. Deus revelava isso no Velho Testamento, revelava, mas ninguém, absolutamente ninguém, tinha um entendimento do que era essa verdade, do Cristo Salvador. Até o último dia, quando Jesus estava sendo elevado aos céus, os discípulos estavam perguntando para ele, mas então, quando é que o Senhor virá de novo para reinar sobre Israel? E o entendimento deles sempre foi de um filho de Deus, um Messias que viria e governaria sobre Israel e tiraria Israel para sempre da escravidão das nações. Porque Israel sempre esteve assim, em um momento ele estava livre, no outro eles desobedeciam a Deus e vinha lá uma nação e guerreava contra eles, e dominava eles, fazia deles escravos, e daí a pouquinho estavam livres, daí a pouquinho de novo estava escravo novamente. Foi sempre assim. E eles esperavam então esse Messias que viria de uma forma definitiva, reinar eternamente sobre Israel, com a sua descendência reinaria eternamente, descendente de Davi reinaria para sempre, a descendência dele, e esse rei libertaria esse povo e eles ficariam livres para sempre como nação. E eles não tinham a menor ideia dessa grande revelação do Cristo Salvador, que é muito e muito, muito além do que eles pensavam. É muito além das coisas finitas dessa terra. Então ele diz, o mistério esteve escondido durante séculos e gerações, mas foi nos manifestado agora a nós os santos. E este Deus, a esse Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério aos gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Qual é o grande mistério? Cristo em nós, e não só no povo judeu, mas em nós também, gentios, morando em nós, que nos dá a esperança de vivermos a glória. Que glória? Que glória é essa? A glória de Deus, queridos. A eternidade com Deus, eternamente com Deus. Aqui Deus está revelando, então, o final dessa história. O que Deus quer com o ser humano, desde a criação de Adão e Eva, até o final de todas as coisas. O que Deus pretende, o que Deus quer? Ele quer que o ser humano participe da sua glória. E nós não seremos mais um ser humano dividido e acabado, cheio de pecado e afastado de Deus, mas um ser humano agora
participando do próprio Deus e da glória de Deus. Esse é o mistério. Cristo em vocês, Cristo em nós, dentro de nós, a esperança de uma vida gloriosa, eterna. Ele está falando de eternidade. Todos nós somos eternos, queridos. Se você não sabia, todo ser humano é eterno. Deus criou o ser humano para ser eterno, e será eterno. A vida não acaba depois que nós morremos aqui. Ou nós viveremos eternamente nessa glória que ele está falando, fazendo parte da própria família de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, sendo o corpo de Cristo, ou vamos viver essa eternidade no lago de fogo. E o ser humano, a responsabilidade dele é escolher o que ele quer. Somos eternos. E o que nós fazemos aqui? A nossa fé. A nossa fé e as nossas ações, de acordo com essa fé que nós temos e recebemos de Deus, vai determinar onde nós passaremos a eternidade. Ou em uma alegria indescritível que nós nem entendemos hoje, prazer, delícias indescritíveis que não dá para nós podemos só sentir um pouquinho dessa alegria, mas é algo minúsculo, muito minúsculo, diante daquilo que Deus tem para nós. Porque Deus, queridos, Deus é prazer eterno. O salmista diz, à sua direita há delícias e prazeres eternamente. Deus é um Deus de prazer, e Ele nos criou para viver o prazer. Deus quer que nós vivamos com prazer. Nós temos sentimentos, emoções, e temos prazeres. Temos ou não temos? Muitos prazeres. Mas o prazer eterno, definitivo e intenso, muito além do que a gente imagina, é o prazer que está no prazer em Deus. Ele é o prazer eterno. Ele é prazer eterno e alegria eterna. E nós viveremos nele, nesse prazer, nessa alegria. E o oposto também é verdade, longe dele, na eternidade, no lago de fogo. Então, diante dessas palavras, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que simplesmente crer e tomar uma atitude de conhecer cada vez mais profundamente esse mistério. Porque não é revelado para qualquer um, queridos. Não é porque alguém vai na igreja todos os domingos, que simplesmente por ele ir na igreja, que Deus vai revelar esse mistério para ele. Não. Como a gente diz às vezes, não é? Porque você vai todo domingo no estábulo, não faz de você uma vaca ou um cavalo. Você continua sendo ser humano. E não é porque a pessoa vem todo domingo no culto, que ela também é um discípulo do Senhor. Você precisa vir, estar aqui. Você precisa estar reunido com os irmãos e andar com Cristo, junto com esses irmãos, andar com Cristo num relacionamento de intimidade com Ele. Isso te faz um discípulo. Isso muda você para um discípulo e um filho de Deus, de verdade. E o apóstolo Paulo diz assim, em Cristo nós anunciamos, Anunciamos esse Cristo, essa verdade, esse mistério, advertindo a todos e ensinando cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Então esse evangelho, o conhecimento desse Cristo, desse mistério maravilhoso, vai nos levar à maturidade. Outras versões aqui traz cada pessoa perfeita, mas a palavra mais ideal talvez seria madura. Porque aqui, nós não seremos perfeitos. Seremos perfeitos só quando Jesus voltar e nos der um corpo transformado. Mas aqui ainda, nós podemos ser maduros em Cristo. Maturidade, queridos. Maturidade é aquela pessoa que já entendeu a verdade, que é uma pessoa adulta, que entende a verdade, pode-se falar qualquer assunto para ela, que ela entende, e ela toma atitude com responsabilidade e faz. Para uma criança, você não fala tudo, porque ela não entende, ela não tem capacidade ainda de entender. Mas para uma pessoa mais madura, você pode falar tudo, revelar todas as coisas, e ela consegue tomar uma atitude e transformar aquilo que você revelou para ela em algo.
Então, o apóstolo Paulo está falando, nós anunciamos esse Cristo, nós falamos essa verdade, com o objetivo de levar cada pessoa à maturidade. Esse sempre foi o nosso propósito aqui como igreja. Nós não queremos um monte de bebezinho que não produz nada. O que um bebê produz, querido? O que um bebezinho produz? Cocô, vômito, baba, barulho. Mesmo assim, nós os amamos. Eles são egocêntricos, tudo ele acha que é dele. Das primeiras palavras que ele aprende a falar é não. Então o bebê, por que ele não consegue fazer um trabalho, fornecer nada? Porque ele é um bebê. Mas Deus nos chamou para a maturidade. Ele não entende, o bebê não entende as coisas. Mas o que nós queremos aqui é que nós queremos cuidar de você, e essa é a nossa proposta, cuidar de você, amar você da melhor forma que nós conseguimos, e nós somos muito falhos nisso, mas esse é o nosso propósito. Para que você cresça, amadureça em Cristo, no seu relacionamento com Deus, no seu entendimento desse mistério revelado, que cada vez mais esse mistério que já está revelado possa fazer parte do íntimo do seu coração, e você amadureça, você cresça e você produza, porque isso é agradável aos olhos de Deus. Amém? Então esse é o nosso propósito. Esse Deus maravilhoso que nos revela esse mistério, e nós anunciamos, e que você deixe o Espírito Santo fazer você entender esse mistério, para que você amadureça, entenda, e Deus possa contar para você mistérios maravilhosos, que Ele não conta para qualquer um. Ele não conta para qualquer um, queridos. Mas se você tiver maturidade e desejo suficiente, Ele vai revelar coisas para você, que fique muito difícil até você explicar para os outros. Você vai explicar para os outros, mas as outras pessoas não entendem, porque aquilo só se é absorvido e entendido espiritualmente. Mas você entendeu, e aquilo lá nunca mais sai do seu coração. É por isso que eu digo, chega um determinado ponto da nossa caminhada na vida cristã, que nós podemos entender que realmente eu sou salvo, eu nunca vou abandonar esse caminho, e eu serei salvo sempre, ponto final. Porque você começa a entender umas verdades, e uma realidade que começa a ser impressa no seu espírito, que não tem mais como tirar de lá. Não tem mais como tirar. E por mais, e é lógico que se eu não tomar cuidado, eu vou escorregar, vou cair. Não estou falando disso, porque a palavra do Senhor nos diz, aquele que está em pé, cuide que não caia. Mas mesmo aquele que entendeu essa verdade, teve essa verdade revelada no seu espírito, por mais besteira que ele faça, escorrega, ele volta, porque aquilo lá está impresso nele, não tem como ele fugir. Já está impresso em você a revelação dessa verdade? Já está impresso no seu coração? Não importa se o anticristo se revelar e começar a falar, vou matar todos vocês. Chegar alguém lá na porta com o metralhador, crentaiada, quem não negar que conhece Jesus, que é filho de Deus aqui, está morto. Qual a sua atitude? Se já está impresso em seu coração, queridos, se o Espírito Santo simplesmente reaviva aquela verdade no seu coração, você fala, olha, mas o que eu vou perder? O que eu tenho para perder? A vida aqui? Não. Essa minha vida aqui é maravilhosa, gostosa, prazerosa. Não, mas a vida aqui está revelada, o mistério que está revelado no meu coração da vida, na glória, nem se compara a isso aqui. Então, fica à vontade. E isso vai acontecer, queridos. Mais ano, menos ano, não sei quantos anos, mas isso vai acontecer. A palavra do Senhor nos diz. Então, se já está revelada essa verdade, já está impressa no seu espírito, nunca, de forma alguma, você vai apostatar da fé, abandonar a fé. Nunca. Não tem como. Porque você teve em seu espírito um vislumbre da eternidade. E você nunca vai abandonar isso.
Nós lemos, já li várias vezes essa história, eu acredito que seja real, porque vários autores já falaram dela, que eu não me lembro bem em que país, que estavam perseguindo os cristãos, e de repente colocaram uma família, o pai, a mãe e 2 filhos, numa cova e começaram a jogar terra. E se eles não negassem Jesus, eles iam enterrá-los vivos. E então, quando começa a terra a chegar, né, no pescoço das crianças, que era menor, eles começam a chorar e começam a pedir ao pai, né, que salve. E o pai já estava fazendo menção, por causa de ver ali os filhos, né, para salvar os filhos, de negar Jesus. E a mulher sempre sábia, uma mulher sábia, ela edifica a sua casa. E ela é a auxiliar do seu marido, que é o líder. E ela suporta o seu marido, dá suporte e faz ele tomar as decisões certas. E ela disse, não, o que é isso que você vai fazer? Daqui a pouco nós 4 vamos estar na glória, adorando ao Senhor Jesus. Isso aqui, ó, não é nada, é apenas alguns minutos. Então o homem decide, com auxílio ali da esposa, e os filhos são enterrados vivos, e eles também morrem, mas foram para a glória. Porque aquilo que eu disse, queridos, a vida aqui é um pequeno espaço de tempo, e por um pequeno espaço de tempo, alguns anos de vida a mais, nós vamos negar aquilo que nós temos na glória eterna. Cristo em nós, a esperança de uma vida na glória eterna. Ele está falando dessa eternidade. Se essa realidade, se esse mistério já está cravado em nosso coração, nada nos separará de Cristo. Se não está, nós vamos titubear e vamos abandonar o Senhor. Por isso, a necessidade de você conhecer a intimidade de Cristo, o coração de Deus em Cristo, para que seja cravada essa verdade no seu espírito e você nunca abandone o Senhor Jesus. Por mais que esteja difícil a sua luta e a sua vida. Porque, queridos, se tem uma coisa certa, é que você vai passar por dificuldades. Está passando por dificuldades? Não se entristeça, porque essa é só uma de muitas outras que virão. Mas fica tranquilo, que o Senhor Jesus disse, Ele não disse assim, no final, quando Ele estava falando nos últimos dias com os discípulos, já ressuscitado, Ele não disse assim, olha, fica tranquilo, porque eu vou livrar vocês de todas as dificuldades. Não, Ele disse, vocês vão ter tribulações, mas tem de bom ânimo, eu vou estar com vocês, é isso que importa. É isso que interessa, as suas dificuldades, seja elas quais sejam, financeira, trabalho, família, filhos. Os filhos mexem muito com a gente, né? Pais, mexe ou não mexe? Mexe. Quais as dificuldades? Senhor Jesus, eu vou estar com vocês, é isso que interessa. E Ele está no domínio e no controle de todas as coisas. Amém? Amém? Então, diga assim, Cristo em mim, a esperança da glória. Esse Deus te dá essa esperança. Ponto 2. Todo poder e autoridade em Cristo. Efésios 1, 20 ao 23. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-os assentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e todo nome que se possa mencionar. Não só no presente século, mas também no vindouro. Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser o cabeça de todas as coisas, e, para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Todas as coisas estão sujeitas à autoridade de Cristo. Então, aquilo que nós estávamos dizendo, a nossa vida está em Cristo.
nós conhecemos esse mistério de Deus, que nós viveremos a eternidade com Ele. A questão aqui é a eternidade. E esse pouco de tempo, 70, 80 anos, 90 anos que nós vivemos aqui, Cristo tem autoridade sobre as nossas vidas. E algo que nós precisamos, queridos, clamar a Deus: Senhor, governe a minha vida. Me governe, governe a minha vida, governe tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Porque nós herdamos de Adão o grande anseio de termos o controle das coisas. Quem não quer controlar as coisas aí? Levanta a mão. Vou chamar de mentiroso. Todos querem controlar. Ah, não, eu não quero controlar. Quer sim. Por que nós vivemos em tantas ansiedades, queridos? Por que você tem ansiedade às vezes? Fica preocupado, ansioso? Quem já ficou? Já ficou com uma coisa, outra, ou trabalho, ou família? Já ficou ansioso? Tenho certeza que já. O que é ansiedade? O que é ansiedade? Quem falou aí? Que? Preocupação que no futuro não vai acontecer o que eu quero que aconteça. Bem isso. Você olha para o futuro e fala assim, aí você pensa assim, ó, eu quero que o futuro dos meus filhos, da minha família, do meu trabalho, da minha vida financeira, seja assim, assim, assim. E aí você começa a olhar para o futuro e começa a ver que pode ser que não aconteça, e você começa a ficar com medo de que a sua vontade não aconteça. Mas quem é você? Quem sou eu? Nós não temos o controle, amados. Eu já falei isso muitas vezes, deixa eu falar de novo. Você, ser humano, não tem o controle nem do que vai acontecer daqui a um segundo na sua vida. Você não sabe e você não tem o controle. Quem tem o controle? Aquele que sustenta todas as coisas. Ele tem o controle. Então não precisa viver ansioso. Ai, será que eu vou conseguir aquele trabalho? Será que eu vou conseguir arrumar uma namorada? Será que eu vou conseguir ter um filho? Ai, o meu filho, depois que tem um filho. Primeiro é assim, né? Ai, será que eu vou conseguir ter um filho? Nós era assim, né, quando casamos, né? Ai, será? Ai, meu Deus. E aquela ansiedade, aquele medo. Ai, será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo, né? Ficamos todos preocupados. E essa preocupação, essa ansiedade é por medo que não aconteça do jeito que você planejou. Isso, queridos, é um mal que nós recebemos lá de Adão. O que Adão quis? Adão quis ser Deus. Adão quis ser Deus e ele quis assim, agora Deus, eu vou desobedecer a Deus, vou comer do fruto. E Satanás que enganou ele para isso. E ele diz assim, eu vou decidir. Eu vou fazer a justiça, eu vou decidir o que é bom e o que não é, independente de Deus. Ele quis ter o controle, ele quis ser Deus, porque foi isso que Satanás falou para ele. A serpente disse para ele, olha, Deus não quer que você coma daquele fruto, porque quando você comer, você vai ser semelhante a Ele. Então ele desejou ser semelhante a Deus, e ele já era, né? Mas ele desejou tomar as suas próprias decisões, independentes de Deus. Então ele quis ser Deus. E até hoje nós estamos aqui nessa murrinha de querer ser Deus. Você quer ser Deus. Você quer ter o controle das coisas. Controle da sua vida, em todas as áreas você quer ter o controle. E quando você começa a ficar com medo que não vai acontecer do jeito que você quer, você fica ansioso. E fica doente. E corre procurar os psicólogos, ainda bem, né, Lucia? Não é que você nunca vai ficar ansioso, não é que você não vai ter ansiedade pelos problemas, nós temos. E pode procurar os psicólogos, que isso é muito bom, ele vai ajudar você a organizar a sua mente e você tomar decisões corretas. Mas, queridos,
O que nós precisamos de forma definitiva, ir trabalhando em nosso coração. Independente se você está precisando de psicólogo ou não, e se está precisando, continue. É que Jesus está no controle, ponto final. Todas as coisas estão sujeitas sob a autoridade de Cristo. Nem Satanás, que acha que está fazendo o que ele quer, está fazendo o que ele quer. Ele está fazendo o que o Senhor permite que ele faça. Tudo está. O que nós lemos aqui? Olha, ele fez Jesus sentar à direita, à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, de toda potestade, de todo poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também na eternidade. Ponto. Ele está no controle. E eu não preciso ficar chorando pelas coisas que, não aconteceu, vai acontecer, não vai acontecer. Jesus falou, se preocupa com o dia de hoje. Basta cada dia o seu problema, o seu mal. Confia no Senhor que Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Amém? Eu sei que não é fácil, para mim também não é. De vez em quando as ansiedades começam a tomar conta. Aí o que tem que fazer? Aí você tem que pregar para o seu coração, como o salmista. Fala para o seu próprio coração, porque está abatida a minha alma, porque está ansiosa a minha alma. Confie em Deus, Ele é o seu refúgio. Então começa a falar com a sua alma e pregar para a sua alma. Alma sem vergonha, para com isso. Não é assim. Jesus está no controle, ponto final. Fala para a sua alma. Eu não tenho controle, eles têm o controle e Ele vai fazer. E você ora a Deus, Senhor, olha, eu coloco isso nas suas mãos. Coloco meus filhos nas suas mãos. Coloco diante de Ti essa situação financeira no meu trabalho. O Senhor tem o controle. E comece a exercitar isso, porque senão, queridos, nós morremos nessa ansiedade, desse medo, e isso vai nos tornando pessoas doentes, medrosas, que não saímos do lugar. Outra coisa que a palavra do Senhor nos revela, Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça de todas as coisas, para Ele dominar sobre todas as coisas, Ele o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então você precisa entender essa verdade. Ele não só tem o domínio sobre todas as coisas, o controle sobre tudo, e tudo está nas suas mãos e acontece segundo o bom propósito dele, ponto final. Mas nós, aqueles que cremos, estamos vivendo uma vida de um relacionamento com Deus, que tem uma aliança com Deus e vive um relacionamento com Ele, somos a igreja de Cristo, que é o seu corpo. Eu e você, nós somos o corpo de Cristo. E Ele está dizendo assim, que nós, igreja, da qual Ele é o cabeça, o Senhor que manda, queridos. Eu não sou o cabeça da igreja, ninguém é o cabeça da igreja. Cabeça é Cristo, e todos nós somos parte de um mesmo corpo. E essa cabeça foi dada à igreja para que Ele tenha o domínio sobre todas as coisas. Você lembra que, você já leu? Lembra não, né? Porque você não estava lá. Mas você já leu que Deus entregou a terra para que o homem governasse ela? E Deus não volta atrás dos seus planos. Deus deu ao homem o poder de governar a terra. Dirigido por Deus, sim, mas para governar a terra. E Deus não está voltando atrás. Na verdade, agora, o que Ele está fazendo é colocando sobre a humanidade e cumprindo o seu plano, um cabeça, que é Cristo, o Filho de Deus que nasceu como ser humano para ser o cabeça dessa igreja. E então, o Cristo ser na humanidade a plenitude. A igreja cheia de Cristo, queridos, se torna a plenitude de Cristo.
Você vê como isso é sério. E como nós, diante de Deus, como Deus dá importância para nós, porque nós somos pecadores. Nós somos muito pecadores, nós somos miseráveis, pobres, cego e nu. Não ia falar, mas vou falar de novo. Você é, eu sou. Nós somos esses seres desobedientes, sem dificuldade de obedecer, e está sempre aí, ofendendo Deus com a nossa falta de fé. Ofendendo a Deus, não. Eu sentiria muito, eu me sentiria muito ofendido se os meus filhos, os dois, de repente, ficasse todo temeroso. Ai, será que meu pai vai trazer comida? Será que meu pai vai cuidar de mim? Ai, será que meu pai vai me suprir? Ai, agora, que raio de pai seria eu? Sentiria muito ofendido se eles não sentissem segurança. Eles sentem segurança. Esse dia eu mandei para eles um memezinho. Quando os filhos vão no restaurante com o pai, simplesmente entrega o comando. Pai, aqui, ó. Como se tudo fosse de graça, né? O pai paga, o pai faz tudo, né? Um dia eles vão estar longe do pai e vão sentir o peso de pagar lá a conta do restaurante e tudo mais, né? Mas ficaria triste se eles não sentissem essa segurança em mim. E é assim que nós fazemos às vezes com o Senhor. Nós não confiamos nele, achamos que ele não está nem aí, que ele não está olhando para nós. Mas nós, como o corpo de Cristo, do qual Cristo é a cabeça e comanda todas as coisas, queridos, nós podemos viver essa vida mais plena em Deus. E nós, igreja, somos a plenitude de Cristo. A igreja de Cristo, cheia de Cristo, é a completude de Cristo. Ah, mas Deus estava incompleto? Claro que não. Deus precisa de nós? Claro que não. Mas Ele decidiu assim. E Ele decidiu assim, queridos, porque nos últimos tempos, é o que nós vamos falar agora, todas as coisas vão se misturar. Abra comigo lá em Efésios 1, 9 e 10. Efésios 1, do 9 ao 10. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que Ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, como da terra. Então, eu vou contar para você o final da história. No final da história, depois que você viveu a sua vida aqui, e morreu, ou quando Jesus voltar, se você morreu, você vai aguardar esse dia lá nos céus. Você vai aguardar, se você morrer antes de Jesus voltar, deixa eu explicar, você vai para o céu, e você vai aguardar esse grande dia, onde todas as coisas vão convergir em Cristo, no céu, juntamente com o Senhor. Mas não em corpo. A sua alma, seu espírito vão estar lá, a sua consciência vai estar lá. Mas quando chegar esse grande dia da plenitude dos tempos, no final da história, o que vai acontecer? Cristo vem. Cristo vem. E aqueles que morreram em Cristo, vêm também, vão ter seus corpos ressuscitados, e vão estar com Cristo. E nós, aqueles que estiverem vivos aqui na volta de Cristo, terão também os seus corpos transformados num corpo glorioso. E o que vai acontecer depois? Todas as coisas, nos céus e na terra, vão convergir num único ponto. É por isso que nós precisamos ser uma igreja, por isso que a igreja tem que ser, porque se ela não for, ela não é a igreja de Cristo, cristocêntrica. É tudo por Cristo, queridos. Cada coisa que nós fazemos é pensando em Cristo, para a glória de Cristo, para o louvor de Cristo, para a honra do Senhor, nós nos tornarmos mais semelhantes a Ele. É tudo, o ponto central da igreja é Cristo. Qualquer igreja que não pregue isso e não viva na prática isso, não é uma igreja saudável de Cristo. Talvez algumas nem sejam igreja de Cristo de verdade. Porque a igreja tem Cristo como centro, ponto final. Esse é o ponto central da palavra de Deus. Cristo é o centro. E quando Jesus voltar, queridos,
e fazer e restaurar todas as coisas, então todas as coisas, no mundo físico e no mundo espiritual, se tornarão misturadas. Vão convergir num ponto só, sob a autoridade de Cristo. Às vezes, e nós somos ensinados assim, a nossa cultura ocidental, uma cultura mais grega, nós temos a ideia em nossa mente, em nossa cultura, de que as coisas físicas e materiais são más. As coisas espirituais são boas, mas as espirituais são más. Então, tudo que é matéria é ruim. Então, muitas vezes, né, e nós crescemos na igreja ouvindo muito isso, é que assim, seu trabalho secular, não tem trabalho secular, queridos. Não tem coisa secular, as coisas seculares. Que coisas seculares? Não tem coisa secular. O seu trabalho não é secular. O seu trabalho é o seu ministério. Se você é advogado, médico, mecânico, psicólogo, o que quer que você seja, pedreiro, você está fazendo isso, aquilo que você está fazendo é para a glória do Senhor Jesus. Não importa qual a sua profissão. Então não tem uma separação do que é sacro e do que é mundano. Tem separação do que é de Deus e do que é do maligno. E ele age nesse mundo. E age no meio das igrejas também. Mas não tem separação do espiritual e do físico, na verdade. Tudo é do Senhor e Ele domina sobre tudo. E essa natureza maravilhosa, queridos, é do Senhor. Nós estragamos ela. E é por isso que crente, abrindo parênteses aqui, não pode jogar lixo na rua, queridos. A gente vê crente, amassa o papel, joga na rua, pega o chiclete e joga na rua. É porque não entendeu ainda a verdade das coisas. Porque nós estamos aqui para governar essa terra. Crentes maltratando os animais. Tá certo que a gente come o boi, né? Aí é outra história. Aí pode. Né? Comer a picanha, aí pode. Porque Deus disse, né? Pode matar e comer. Depois do dilúvio ele disse isso. Antes do dilúvio, o ser humano só comia, era vegetariano. Por algum motivo, depois do dilúvio, Deus viu, o homem precisa de proteína. Pode matar e comer. Aí é outra história. E nós aproveitamos, né? Aí você pega as melhores partes lá do boi, cria ele, mata e come. Tudo bem. Mas nós estamos aqui para governar essa terra. E naquilo que cabe a nós não podemos agir de qualquer forma com a natureza. Nós vamos cuidar dela. Porque nós entendemos que todas as coisas que estão debaixo da autoridade de Cristo, um dia vão convergir em Cristo. E como é que será esse mundo, queridos? Em tudo convergindo em Cristo como ponto central. Já não vai ter mais diferença, porque hoje é assim, hoje ainda nós vemos diferença entre o espiritual e o material. Por exemplo, o espiritual nós não vemos, nós só percebemos, há uma percepção do espiritual, não há? Há uma percepção, mas nós não vemos, nós não enxergamos, mas aí, nesse tempo, como todas as coisas vão convergir em Cristo, o que vai acontecer? Vai ficar tudo misturado, e nós viveremos essa eternidade. Eu imagino assim como no Éden. O Éden, queridos, o próprio Deus descia naquele lugar e conversava com Adão. Era um lugar santo. E ali, naquele ponto, os céus e a terra se misturavam. Era um ponto de conexão entre os céus e a terra. E Deus descia naquele lugar, em corpo, e falava com os homens. E assim será nesse dia. Uma das últimas frases que está escrito lá em Apocalipse, diz assim: e aí então, Deus, o Pai, será tudo em todos. O que realmente significa isso? Eu não sei, mas eu sei que assim, Ele será tudo em todos. E então aí, a partir disso, a história continua, mas a Bíblia não fala mais nada. Deus, em Cristo, será tudo em todos.
Então, queridos, diante dessa tão grande revelação, a pergunta é: o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Diante dessa revelação de Deus, o que nós estamos fazendo com o nosso tempo, com a nossa vida aqui? Que ela toda é um ministério, porque nós somos sacerdotes. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Queridos, algo que talvez prejudique muito você no entendimento de toda essa verdade, é uma crise que o ser humano tem desde lá de Adão também, que ele tem uma dificuldade enorme, de sentir-se amado, de sentir-se amado por Deus. Quando você entende essa verdade nesse mistério, tudo muda. Você é amado por Deus. Ele ama você, Ele se preocupa com você, Ele quer ter o governo da sua vida, não para te fazer um escravo, mas justamente para te fazer livre. Um ser humano livre, Ele quer governar a sua vida. Ele já tem o governo de todas as coisas, mas Ele quer que você entregue esse governo na mão dEle, para que Ele faça todas as coisas. Mas essa falta de fé, de confiança em que Deus nos ama, é terrível e nos atrapalha muito. Não importa o tamanho dos seus pecados. Eu sei que você é pecador. Eu também sou, todos nós somos. Nós só não vivemos no pecado, pecando e sem se portar com o pecado. Mas nós somos falhos, pecadores, todo o tempo. Mas eu queria que você pensasse algo muito precioso, amados. Que o Senhor nosso Deus, olhando para você e para a sua vida agora, nesse exato momento, não importa, Ele não vai ficar olhando o que você fez e deixou de fazer nesse dia, nessa semana, nos seus pecados, nos seus erros. Mas Ele olha para você, e essa é uma verdade real que nós temos dificuldade de entender. E é isso que Ele está revelando para nós. Ele se agrada de você. Ele olha para você, para o seu interior, para o seu coração, e Ele dá um sorriso de satisfação pela sua vida, por você. Você percebe, consegue sentir e perceber isso ou não? Ele não está olhando para você, cara brava, apontando o dedo. Você fez isso, você é pecador, você não presta, você... Não, queridos. Pois se fosse assim, ninguém seria salvo, nunca. Mas é isso que ele está falando aqui, o grande mistério da revelação do amor de Deus por nós. E quem nós somos em Cristo? Nós somos aquele povo, cada um de nós, aquele povo em que Cristo se fará completo. E Ele escolheu ser assim. Ele vai encher a igreja, e nós, cheios de Cristo, seremos a plenitude de Deus, de Cristo, plenitude de Cristo. Então, como nós podemos entender que nós não somos amados, queridos e especiais para Deus? Não importa o seu vício, não importa o seu pecado, se você crê nele, se você deseja viver com Ele, Ele está olhando para você e amando você. Amando você. Ele ama, olha para você e vê que você creu, e Ele dá um grande sorriso. Porque, queridos, Ele não está olhando para mim, para você, agora, com todos esses erros. Ele olha para nós e vê em quem nós estamos nos tornando. Quando nós temos filhos pequenininhos, nós poderíamos olhar para ele e falar, como eu falei, não presta para nada. Não serve para nada, só chora, me acorda de madrugada. Toda hora tem que limpar esse cocô fedido, fedorento. E faz xixi toda hora, tem que trocar fralda, tem que dar banho. Só trabalho. Mas nós olhamos para o nosso filho, vendo ele assim tão incompetente para tudo. Né? Não sabe fazer nada. Nem dente para mastigar tem.
sabe fazer nada. E nós olhamos para ele e temos assim aquela alegria enorme, porque é nosso filho. Mas nós temos dificuldade de entender essa verdade. Por isso nós ficamos sofrendo. Mas o mistério de Deus é justamente esse. Ele escolheu um povo pecador, queridos. Ele escolheu pecadores, escolheu gente que não presta. Você vai vendo na Bíblia toda, queridos. Ao nosso ver, nos nossos olhos, nós nunca escolheríamos essa pessoa, aquela, para fazer parte da própria genealogia de Cristo. Tem prostituta, tem adúltero, tem pais que dormiram com a filha, tem coisas terríveis, pessoas assim horríveis. Isso para mostrar para nós, queridos, que Deus não está preocupado com esse homem caído que nós somos. Ele quer nos tirar desse lamaçal e fazer de nós filhos dele. Você entende? E ele olha para mim e para você e ele se alegra conosco. Por mais defeitos que nós temos, como nós olhamos para o nosso filho pequenininho, às vezes birrento, mesmo birrento, e nós os amamos. E nós acolhemos, a maior alegria de segurar nosso bebê no braço, e ele não sabe fazer nada, incapaz de qualquer coisa, e nós só chora e dá trabalho, mas nós amamos, nós cuidamos, e nós achamos que Deus é pior do que nós. Ele revelou tudo isso aqui, queridos, está nos revelando para que nós consigamos entender esse mistério e possamos tomar uma posição, principalmente de começar a se deixar ser amado por esse Deus maravilhoso que providenciou para nós fazermos parte do seu próprio reino e dele mesmo, e sentir que quem nós somos em Deus. Primeiro, sim, sabemos, termos coração arrependido, saber, não, eu não presto. Mas, no segundo momento, saber, eu sou filho de Deus, porque Ele, mesmo não prestando, Ele me fez filho dEle. Então, Ele olha para mim e se agrada de mim, apesar de todos os meus erros. Ele se agrada de mim, dá um sorriso para mim, pela vida que eu tenho vivido. Você entende isso? Amém? Você tem um monte de problema. Eu sei que você tem, eu também tenho. Todos nós temos. Mas Ele olha para nós e nos ama. Eu queria que você fechasse seus olhos e que você começasse a exercitar o seu coração e realmente imaginar o Todo-Poderoso, Eterno, que criou todas as coisas, e do qual a palavra aqui nos diz que tem o domínio sobre tudo, nada, absolutamente nada, escapa ao seu governo. Um Deus santo, santíssimo, puro e perfeito, e que olha para você segundo a palavra do Senhor, e dá um sorriso para você e se alegra da sua vida. Se você entender isso, querido, você vai dar cada vez passos maiores em direção a conhecer esse Deus que te ama tão profundamente. Então feche seus olhos e comece a imaginar agora. Comece a falar com Deus e imaginar. Peça perdão dos seus pecados e imagine um Todo-Poderoso de braços abertos, desejoso de te perdoar, desejoso de revelar para você toda essa grandeza da glória que Ele tem para nós na eternidade. Deixe o Espírito Santo revelar Cristo para você e todo o amor dEle. Feche seus olhos. Imagina isso e comece a adorar o Senhor. Grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande
faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Por gerações ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Poderoso Deus, poderoso Deus, santo, alô, santo, 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 santo e eterno Deus. Tu és digno, Deus, aleluia. Te adoramos, Deus, poderoso Deus. Eterno Deus, grande Deus, majestoso Deus. Clamamos a Ti, ó Pai. Que haja revelação no coração de cada um desses Teus filhos, do Teu mistério que é Cristo. O Teu mistério que é Cristo, aquele que governa sobre todas as coisas, aquele que tem o domínio sobre tudo, aquele que é o centro de todas as coisas, e aquele que tem para nós a glória eterna, e aquele que é, ó Deus, a cabeça de nós que somos o corpo. Que haja revelação, ó Deus, em cada coração, do quanto cada um aqui, ó Deus, é amado por Ti, por essa obra tão poderosa que o Senhor fez em Cristo, ó Deus. Que haja revelação, ó poderoso Pai, em cada coração e entendimento do amado Espírito Santo, da alegria que o Senhor tem para com o Seu corpo, da alegria que o Senhor tem, ó Deus, com cada um de nós, do Teu grande amor por nós. Ó Deus, e revela para cada coração a Tua verdade, ó Pai, para a Tua glória, para a Tua glória, para a exaltação do Teu nome, ó poderoso Deus, em nome de Jesus. Entenda, querido, entenda, esse Cristo maravilhoso que vem revelar o grande plano maravilhoso de Deus, Ele veio por sua causa, Ele veio por mim e por você, para nos fazer parte desse corpo maravilhoso, para vivermos na glória dEle, simplesmente porque Ele é bom, simplesmente porque Ele é amor,
e não porque nós merecemos, mas nós damos graças a Ele por essa grande bondade de ter se revelado a nós em Cristo e nos trazido para sentar junto com Ele nos lugares celestiais. Eu e você, queridos, como igreja de Cristo, como nos diz a palavra do Senhor em Efésios, estamos assentados em lugares celestiais, juntamente com Cristo Jesus. Juntamente com Cristo Jesus. Eu queria que você rapidinho saísse do seu lugar, procurasse alguém e orasse junto com ele por ele, para que o Espírito Santo de Deus possa revelar de uma forma ainda mais profunda essa verdade no coração dele. Você pode fazer isso? Você pode ser instrumento de Deus para abençoar o seu irmão, para que ele possa ter uma revelação sobrenatural desse Cristo que já foi revelado, mas nós precisamos buscar o entendimento dessa revelação. Faz isso, rapidinho. A terra se alegrar, faz a terra se alegrar.